CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos irmãos que nos acompanham de casa. Estamos iniciando a nossa reunião de hoje, sábado, às 10 horas. Teremos outra reunião pública hoje às 5 da tarde. Sábado nós temos o nosso trabalho da obra social. Estamos atendendo um grande número de famílias, estão todos lá atrás, recebendo a evangelização. As crianças estão em salas separadas, cada turminha de acordo com a idade, os jovens. Todos, quando chegaram, tomaram café da manhã. Antes de ir para casa, todos vão almoçar. Por isso, nós pedimos sempre a colaboração de quem puder colaborar com o que for, seja alimento, seja material de limpeza, seja material de higiene íntima. O que puder colaborar, nós estamos sempre precisando de ajuda. De hoje a 2 semanas, nós vamos ter um almoço de Natal para os nossos companheiros assistidos. As crianças vão receber as bolsinhas de Natal. Então, quem quiser colaborar, porque nesse dia nós também distribuímos cesta básica. Então, quem puder colaborar com alguma coisa, 1 quilo de alguma coisa não perecível, uma lata de leite em pó, o que puder colaborar, a casa vai receber de muito boa vontade. Que todos nós precisamos. O que a gente utiliza em casa, eles utilizam também. E teremos reuniões públicas também às quartas-feiras, de manhã, às 10 horas, teremos às 3 da tarde e às 7 da noite. Quarta-feira, nós temos o trabalho do passe de cura, que é o tratamento espiritual. Então, a gente sempre pede para quem estiver aqui no salão, que estiver necessitando desse atendimento, que, por favor, no final da reunião, permaneça no mesmo lugar, que o médium da casa irá conversar e ver da necessidade do passe de cura. O passe de cura, o que é? O que a gente aprende com os espíritos? Que nós primeiro temos que curar o espírito, porque as nossas doenças, elas estão gravadas no nosso perispírito, por causa, muitas vezes, de atitudes não muito corretas nossas, ou em vidas passadas, ou ainda nessa vida. Quem quiser estudar isso mais profundamente, pode estudar o Evangelho, que está lá tudo explicadinho. Então, o passe de cura é para isso, é para nos fortalecer, para a gente saber enfrentar com coragem, com paciência, com resignação, as nossas dificuldades diárias. Podem ser dificuldades físicas, podem ser dificuldades emocionais. O passe de cura é para isso. É para a gente se preparar, para a gente se fortalecer, certo? Então, a pessoa vem, o passe de cura começa na hora da reunião, por exemplo, de tarde, na quarta-feira, 3 horas. Quem tomar o passe de cura tem que chegar até 2h30, para poder receber toda a orientação, porque há toda uma orientação com relação ao passe de cura. A importância do médium, da cura, é muito grande. Mas a importância de quem vai receber o passe de cura é tão grande ou maior, que é preciso que a gente esteja preparado, que a gente saiba se preparar para receber o passe de cura, porque é muito importante. Não adianta a gente vir aqui, eu vou lá, quarta-feira, vou 7 horas da noite, vou tomar um passe de cura, vou tomar um passe e vou embora para casa. Não, não é assim, não. Os espíritos têm um trabalho muito sério com a gente. Então, é preciso que a gente corresponda ao trabalho dos espíritos, certo? Bom, nós temos os cursos da casa, apesar de que já estamos em dezembro, nós vamos dar uma paradinha na semana entre Natal e Ano Novo, e recomeçaremos no dia 8 de janeiro, na segunda-feira, mas ainda estamos nos cursos. Então, quem quiser começar, não tem data prescrita. Ninguém pode dizer, eu estou em janeiro, não vou começar, não. Começa. Doutrina Espírita é para começar ontem, sabe? Então, a gente tem que começar a estudar. Temos muitos cursos na casa, todos os dias, em vários horários. É só a gente escolher o dia e o horário que mais nos convém
e vamos estudar. Para estudar, temos que ter o livro correspondente nas mãos. Que fazer curso sem o livro nas mãos, não está fazendo curso. E os livros nós temos ali na nossa livraria, preços muito bons. Quem não puder pagar à vista, pague em 2 ou 3 vezes, mas desde que a gente estude, certo? Vou pedir só, há muito tempo que eu não peço isso, mas aí de vez em quando dá uma distraída, por favor, diminua a campainha do telefone para não tocar durante o nosso estudo. Hoje, o nosso estudo, esse mês de dezembro, nós vamos estudar as parábolas de Jesus. Hoje é da semente de mostarda. Não é isso, Raimundo? Nosso companheiro Raimundo vai nos falar sobre isso. Na hora do passe, a Rosana vai nos falar do capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador, que eu vou ler agora como página inicial. Capítulo 6, nosso Evangelho, item 1. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Palavras de Jesus. E Kardec nos explica: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. Entretanto, sobre aquele que nada espera após essa vida, ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas, e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Eis o que levou o Cristo a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, no entanto, colocou uma condição para a assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a obediência a essa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, já que impõe como dever o amor e a caridade. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, vamos pensar no Cristo, na doce e meiga imagem do Cristo. Senhor, estamos todos aqui reunidos em Teu nome, Jesus, agradecendo por nos intuir estarmos aqui nesta manhã de sábado, para estudar um pouco mais sobre os Teus ensinamentos, que tanto nos alertam, tanto nos fazem refletir sobre a nossa vida presente, sobre a nossa vida futura. Nós Te agradecemos muito, Senhor, por termos aqui o nosso SEAP, a nossa casa de amor, onde somos recebidos de braços abertos pelos espíritos amigos que aqui trabalham. Então, Jesus querido, em Teu nome, em nome desses espíritos amorosos, o nosso querido amigo altivo, Antônio de Aquino, Dr. Erma, e toda a coluna de espíritos que sustentam a nossa casa, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Eu não vou ler nada, porque a parábola é toda sua. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, bom dia. É sempre renovada a satisfação, né, termos a oportunidade de falarmos de Jesus da forma Rede Viva, né, com o Consolador que Ele nos prometeu e que vem, né, nós estamos há muitos séculos no cristianismo, mas a gente não tem conseguido entender bem Jesus e, o mais importante, vivenciar. Agora nós estamos tendo uma oportunidade mais real, não só de facilitar, suspender o véu, né, revelar Jesus para nós, como também nos levar a entender a questão da vivência de Jesus, né? Por que viver Jesus? O primeiro passo seria nós pensarmos o seguinte: observe que o que a nossa irmã leu ali, né, no Consolador Prometido, ele vem e fala, gente,
Eu estou aí para vocês. É só vocês quererem. Nossa irmã tinha falado a questão do tratamento, né, gente? Como é que nós poderíamos entender a dor, principalmente aquela que nós não vimos a causa, se nós não entendêssemos Jesus? E como é que nós entenderíamos Jesus se não trouxéssemos conhecimento anterior, se não fosse com o Consolador? Porque é muito comum a gente encontrar pessoas que está nem aí para o Espiritismo, que conhece perfeitamente, tem uma fé gigante, sabe que tem solução, etc. Por quê? Porque ela já vem com esse conhecimento de outras reencarnações, né? Quem gosta muito do amorável velhinho, né, do nosso querido Dr. Bezerra, né? Dr. Bezerra era catolicão, né, de 4 costadas, né? E ele estava muito propenso aí para o Espiritismo. Ele estava no centro da cidade um dia, e um amigo dele, que falava francês fluentemente, grande tradutor, o Travasso, sabendo que ele era querendo ser espírita, chega para ele: Bezerra, acabei de traduzir o livro dos Espíritos. Ele pegou aquele negócio assim, olhou, né? Falou: isso não deve fazer mal para a minha alma, não, só porque é dos Espíritos. Aí pegou o bonde lá na Rua da Carioca, né, no centro da cidade, aí o tec, até a Tijuca, onde ele morava nesse tempo, porque mais tarde ele mudou para o Engenho Novo, né? E quando ele desceu do bonde, ele folheou o livro todo, não deu tempo para ler, claro, né? Falou: mas eu conheço tudo isso aqui. Percebe? Então, mas tem... Cara, se você conhece, a história é a mesma, a lei é a mesma. Não existe uma lei para mim, para você, para fulano. Não, a lei é a mesma. Tá? Ela é igualzinha a Deus, né? Não dá nem para a gente escrever. Ela é perfeita, eterna, imutável, igual o próprio Criador. Ela sempre existiu e sempre vai existir, e não tem brecha nela. Tá? Não tem chicana na lei de Deus, não tem como. Não tem advogado nenhum que ache uma beirada lá para tirar aquilo que está na minha consciência. Tá? Porque eu não tenho um corpo de jurados para me julgar. Não, mas poxa, eu li o livro lá, Ação e Reação, que tem um jurado, mas você estava no umbral. Vá para a colônia que você não vai encontrar nada disso. Você vai encontrar, sim, a sua consciência em qualquer plaga do universo. Estuante consciência. Ali mostrar tudo que está registrado nela. Eu costumo chamá-la, analogicamente, como uma parábola, que a nossa consciência é como uma conta aberta no banco da divina providência. Porque a conta bancária todo mundo conhece, né? Então, se você for lá no banco e puxar um extrato da sua conta, tem tudo lá, débito, crédito, estorno, né? Até o gerente pode fazer isso, se a lei permitir. Mas na sua consciência, absolutamente ninguém pode mexer. Na minha consciência sou eu. Por isso, tudo que eu faço, tá? Não importa. Lembra? Não tem como você agir. Para fazer isso aqui eu pensei, sem pensar. É tudo pensamento. Foi nisso que Jesus falou do pensamento, do pecado por pensamento, né? Quando ele fala, quando você olhar para uma mulher com desejo, você já promiscuiu com ela. É claro que ele não podia explicar o que explicou André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, né? Quando aquela senhora, que o marido dela era um corretor, um amante, estão lembrados? Ela projetava para ela um pensamento e ela via forma do pensamento. O médium pode ver, o pensamento tem forma. Se eu pensar numa coisa, eu gero aquela imagem. Jesus está falando isso. Mas ele não podia. E aí, por isso é que ele prometeu o Consolador. Gente, não vai adiantar eu tentar com essa rapaziada aqui, porque eles não vão entender mesmo. Mas daqui a 2.000 anos eu vou botar eles lá no CEAP. E lá no CEAP, a Gracilde vai dizer para eles: olha, tem curso, cara, você tem que estudar. Mas peraí, vocês estão igual a igreja? Não, você não tem que estudar, eu tenho que estudar do Espiritismo, você não é obrigado. Mas é uma oportunidade, talvez raríssima, que você tem de se conhecer, de tomar as próprias rédeas do seu destino na mão. E não mais depender de padre, pastor, pai de santo, presidente de casa espírita. Preciso de todos eles como amigo, como orientadores, sim. Mas quem vai decidir e quem vai registrar na consciência é cada um de nós. É isso, dá licença, é isso que nos faz sentir uma certa satisfação de falar no Espiritismo, praticamente numa casa como essa, que tem seu lastro principal no binômio Jesus e Kardec. Não tem mais essa história que a gente ouve de alguns, mas principalmente dos nobres espíritos. Jesus tem uma característica tal que depois que você o conhece, você não consegue viver mais sem ele. Então você não erra, não. Continuo com os meus defeitos, tentando corrigir. Mas imediatamente eu percebo. Digo, não é por aí.
Não é por aí. Às vezes a gente chora, às vezes a gente precisa até cair de joelho de novo. Perdoa, Senhor. Ele perdoa quantas vezes você precisar. O jugo dele é leve. O que é o jugo? Ele não pega, ele não jugula, ele não pega na nossa jugular e espreme, não. Qual é o jugo dele? Amar a Deus sobre todas as coisas, meu filho. Tudo que você tem é material, inclusive o seu corpo. E tudo que você é seu. São dois verbos, ter e ser. Tudo que você tem é material, é empréstimo. Vai com você até o cemitério. O mais importante é o corpo. Vai ficar lá, vai apodrecer. E o resto você leva. Qual o resto? Tudo que você pensou. Mas o que eu pensei, sim. Mas não foi o que eu fiz. O que você fez foi produto do pensamento. Tá? Aí tem, você vê, no direito você tem o crime tentado e o crime executado. Né? A pena é diferente. Então, o simples fato de pensar, foi nisso que Jesus falou. Você já deu uma escorregada, tá? Por quê? Porque quando você pensa, vamos dizer assim, pensa errado, né? Automaticamente você vai entrar na sintonia dos que pensam assim. E eles podem tirar proveito disso, nos dar uma lapada, né? E aí entra a questão do entendimento do tratamento, né? Vocês estão lembrados que quando Jesus estava indo para o horto, né? Aliás, é esplêndido, João a partir de todos os evangelhos, mas João a partir do capítulo 13, quando Jesus dá aquela aula de humildade, é uma das últimas dela, que foi lavar o pé dos apóstolos, né? Ali ele começa a se despedir da gente. Ele está se despedindo dos apóstolos. Mas quando ele fala para os apóstolos, para quem que ele está falando? Para toda a humanidade, para a posteridade. Quem são os apóstolos de Jesus hoje? Quem tiver responsável por falar de Jesus, por ensinar Jesus, coordenar curso, etc, 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 etc. Né? Então ele está falando para nós. E a partir do capítulo 13, 14, 15, 16, até a crucificação, João mostra com uma clareza muito grande isso. Né? Tanto é que o capítulo seguinte, o 14, você tem 3 eventos fantásticos lá. Né? As moradas, mostra-nos Deus e o Consolador prometido. Que não está só no 14. Tá? Quem não se deu o trabalho de estudar, você vai ver que está em João 14, 15 e 16. No 16, ele fala exatamente o que eu falei inicialmente. Olha, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não suportariam. É mole. Tá? Há 2000 anos, se ele falasse para a gente que, ó, quando você pensa errado, tem um espírito torto do teu lado. O que você faria? Saía correndo louco, saía correndo. Isso. Então, não. Se você chegou ao centro espírita, você já tem maturidade para perceber isso. Mas percebe o outro lado. Não fica pensando só no lado esquisito, não. Porque o lado bom é muito maior e é o predominante, é o que vai ser sempre. O mal é momentâneo. Né? O querido amigo Eurípides Bassanufo tem uma expressão fantástica. Ele fala, gente, a invisibilidade não significa ausência. O fato de você não me ver como um grande guia, ou seu anjo da guarda, ou seu amigo espirituais, isso não muda nada. Nós caminhamos, na trajetória de vocês, nós caminhamos ao lado. Cara, que segurança, que tranquilidade, né? Não tem adversário? Claro que eu tenho. Se eu estou vindo de reencarnações de medieval, quem nós éramos como medievais? Nós foram muitos adversários. Pô, nós torturamos, matamos, roubamos, fizemos de tudo que a gente critica hoje, a gente já fez de montão. Tá? Então, muitos já nos perdoaram, muitos já ascenderam, muitos são até nossos guias, mas ainda tem uns que estão querendo dar um chutinho na gente. Tá? Quem está nas reuniões mediúnicas está careca de vez em quando receber lá um inimigo seu, ou do médium, ou de outras pessoas. Da humanidade recebe dúzias. Né? E você vai ver com toda a clareza que, como está lá, Jesus, quando falou, reconcilie depressa com seu inimigo, você vai lá no capítulo, Kardec mostra com toda clareza, porque ele pode continuar, ele pode, não é certo, porque ele pode te perdoar, você pode chegar do outro lado e resolver a questão, mas ele pode te perseguir por várias reencarnações. Depende do quanto ele é odioso e do quanto mal você fez a ele. Né? Dr. Bezerra tem um livro, se eu me lembrar o nome, que ele trata da obsessão de um grupo de prelados da igreja, né? Uma autoridade da igreja e seus parceiros contra um judeu e a sua família, porque a igreja perseguiu muito os judeus, né? E ele fez uma maldade enorme com esse senhor, inclusive estuprou a própria sobrinha que ele criava, matou o filho, matou ele, etc. Então ele tinha um ódio de Jesus, tá? Que pelava. Por quê? Ele entendia
que aqueles eram representantes de Jesus, porque o judeu é católico, não é católico, e não aceitava o catolicismo, até porque eles viviam em luta, né? O Dr. Bezerra levou, acho que, cerca de 4 séculos para resolver essa questão da inimizade. Quando um estava encarnado, perseguia o que estava desencarnado, perseguia o que estava encarnado, e vice-versa, né? Passado algum tempo, né? Pasme, Dr. Bezerra insistia, 4 séculos, mas meu filho, aqueles que fizeram isso com você e com a sua família não eram cristãos, era só título. Aí mostrou eles cristãos da outrora, mostrou outros tanto. Mas eu vou fazer uma coisa com você. Já que nós já éramos amigos e você não concorda, não aceita que Jesus não faz o mal, eu vou te acoplar a um dirigente religioso de hoje. Pasmem. Você aceita? Sim, então vou te acoplar um presidente de casa espírita. É claro que não foi qualquer um, né? Ele escolheu um presidente de casa espírita que faz espiritismo, que faz o evangelho. E ele passou um tempo colado nesse dirigente de casa espírita, depois volta para o Dr. Bezerra, o senhor estava certo. Esse é um verdadeiro cristão. E o grupo lá, tá? Todo mundo se empenhando, estudando, lutando. Tá? Até agora eu não me lembrei o livro, tá? Mas o médio é Ivone do Amaral Pereira, é facílimo. Como Ivone tem pouca hora, procura lá a obra, você vai ver. Tem muitos livros ditados do Dr. Bezerra, né? Tem a Fazenda Santa Maria, não sei o quê. Esse aí é um livro sobre obsessão, que eu não estou lembrando o título agora. Só para a gente perceber que Jesus, gente, não é artigo religioso. E nem tampouco é um mito que tentam nos implantar. Não, é um mito. Porque a gente já sabe disso. Quem deu uma passadinha por sociologia, não precisa ser sociólogo, não, leu qualquer coisa, filosofia, você percebeu que o tempo todo, quem quer nos dominar, ele analisa o nosso ponto fraco. Se o meu ponto fraco é ser louco por um mito, o cara cria um mito e implanta na minha cabeça, acabou. Ele domina o mito e me domina. Jesus tem sido isso para muita gente. Temos visto aí de montão, né? Os falsos cristos, os falsos profetas, que ele falou com toda a clareza e a gente ainda continua embarcando nessa, né? Por quê? Se conhece a árvore pelo fruto que dá. Pô, se você fala que mata, que tortura, pô, não pode ser cristão. Você pode até se chamar cristão, mas você não é cristão, é óbvio, tá? Porque ele foi claro, os meus serão conhecidos por muitos se amarem, não é por se odiarem, tá? Então, essa é uma coisa que nós precisamos puxar para facilitar o nosso entendimento e a nossa vivência com Jesus. Vou falar para vocês de um aprendizado que eu tenho. Eu estou na segunda família, eu tenho um filho de 22, uma filha de 11, sou um velho fora do padrão, uma filha de 11, né? Então, os meus referenciais são muito diferentes deles, óbvio. Mas moral não mudou nunca e não vai mudar nunca, né? Então, eu não posso querer que eles vivam igual eu vivo. Ah, mas tem que proibir esse tal de celular o tempo todo. Mas como que eu vou proibir se o mundo todo vai para isso daqui a pouco? Se ele não souber usar, ele vai ser um analfa. Porque hoje já é assim, tá? E aqui nem tanto. Tem lugares mais adiantados, shopping mais adiantado, que se você não tiver com o celular, você não faz nada. Até para você pedir seu lanche, você precisa do celular. Para pagar, para chamar o transporte, etc. Mas no mundo tem lugar que é muito mais usado. E nós daqui a pouco vamos estar lá, né? Então, às vezes você já esteve diante dessa situação, ou você próprio, ou alguém, ou um filho, ou um neto. Cara, eu não suporto química, mas eu detesto física, eu não suporto matemática. Já ouviram isso? Aí como é que você sai disso? Porque realmente quem não gosta é chato mesmo. Quando eu vi pela primeira vez aquele negócio de tirar o x do meio do número, aquilo foi a maior complicação, né? A equação do primeiro grau. Quando chegou na equação do segundo grau, pô, mais difícil. Mas depois, quando você entende aqui, que coisa gostosa. Você faz brincando, né? Então, eu sempre falo para meus filhos, ou para quem eu tiver oportunidade, você já analisou o que é física? Qual a importância disso na sua vida? No universo, no mundo? Química, você já pensou nisso? Biologia, essas 3 ciências são master, todas as outras derivam daí. Tá? Você já pensou nisso? Você não gosta de biologia, cara? Pô, você já pensou que se você parar de respirar 4 minutos, você morre? Que tem um monte de vegetais e até micro-organismos que tem clorofila, que produz oxigênio na presença do sol e que mantém o equilíbrio disso na Terra, que nós não estamos lutando aí. Você ainda conta um monte de maluco que está queimando folha no fundo do quintal, né? Para que você está fazendo isso, meu filho? Você está gerando CO2 de graça? Faz um buraquinho ali, joga essa folha lá e cobre que ela vai virar adubo. E você não contribui. Por quê? Porque esse equilíbrio
para manter esse percentual de oxigênio na Terra e evitar que esses gases subam e arrombe lá a cobertura de ozônio que protege dos raios solares, isso protege a nós mesmos, a nossa vida, a vida lá. Então, mas peraí, se é de Jesus? Claro que é lei natural. É lei natural. E aí, se você não tivesse isso, se esse desequilíbrio chegar a tal ponto que o percentual de oxigênio cai abaixo de 19%, a maioria vai cair, daqui a pouco vai morrer todo mundo, se isso acontecer de imediato, que pode acontecer, a gente até viver de outra forma, né? Porque a evolução, nós já vivemos de tantas outras formas, nosso planeta está caminhando para um planeta luz daqui a pouco. Eu estou me referindo agora, se agora você reduzisse o percentual de oxigênio para 19%, a maioria de nós ia sentir tonteira, alguma coisa. Eu sei porque eu trabalho em área que às vezes você tem que usar um aparelhinho para acompanhar isso, né? E aí, quando ele alarma 19%, sai dali. Ou então vai providenciar uma máscara, porque vai dar ruim, entendeu? Então, se chegar a 16, tchau, você desmaia. Você nem continuar baixando. Fica 16 alguns minutos, o pulmão de quem vive aqui no litoral não consegue tirar o necessário para viver. Cara, já pensou nisso? Que máquina é essa? Que lei é essa que sustenta o nosso planeta? Estou falando do planeta Terra, porque tem outros planetas com outras características, né? Então, Jesus é a mesma coisa. Você já pensou seriamente mesmo sobre Jesus? Primeiro, a partir do momento que você vê que ele te dá independência e não submissão, você já começa a pensar duas vezes. Que ele não é um utilitário, não. Mas você pode perfeitamente utilizá-lo em seu benefício. Aí nós caminhamos mais celeremente para essa questão do Jesus. Não mito, não religião, não isso, não aquilo. É o que ele é? Nosso mestre, modelo e guia, né? Quando eu falei de João, né, nós temos 4 evangelhos. Na verdade, é bem mais que isso, né? Esses 4 foram aqueles que foram classificados como legítimos e implantados pela Igreja Católica na Bíblia, no Novo Testamento, né? Porque lá nos porões de Roma tem muitos considerados apócrifos, né? Que são apócrifos simplesmente porque a igreja não aprovou, mas são escritos daquelas épocas de pessoas que escreveram sobre Jesus, que está lá. E estão abertos, quem quiser pode ler, está lá. Mas acontece que esses 4 evangelhos parecem muito, mas é muito pouco. Quem leu Paulo e Estevão, por exemplo, vocês estão lembrados que Paulo, no período que ele ficou em Jerusalém, depois que ele veio do deserto, ele ficou um tempo em Tarso. Esse pouco foram 6 anos, né? 3 no deserto, 3 em Tarso. No deserto se preparando para ser cristão, em Tarso se preparando para ser construtor de equipamentos para camelo, né? Porque ele não queria ser custoso a ninguém, e foi assim até morrer. Nunca custou nada a ninguém, nem à igreja. Ele sempre viveu às custas do seu trabalho de fazedor de sela, de cabresto, de arreio, aquelas coisas que o camelo e os animais usavam, que ele vendia aquilo ali. Então, esse Saulo de Tarso, quando ele chega, ele vem procurar Pedro, né, querendo trabalho. Os apóstolos, é claro, quando os apóstolos que fundaram a Casa do Caminho com Pedro, peraí, Pedro, você vai receber esse cara aqui? Cara? Ele matava cristão, ele mata cristão, ele é perigoso. Não, ele mudou. Aí foi o seguinte, vamos fazer o seguinte, não vamos arrumar problema não. Ô Paulo, você vai ficar na pensão do fulano lá e aguardar um pouquinho aqui, estão lembrados? Ele foi para lá. Passado algum tempo, Pedro tinha criado a igreja de Antioquia e mandado para lá o Barnabé. Só que a igreja cresceu, o Barnabé não estava segurando sozinho. Ele volta a Jerusalém e pergunta, Pedro, eu preciso de ajuda. Eu tenho quem manda? Ele tem. Foi lá, chama Paulo. Aí mandou o Paulo. Foi aí que o Paulo começou. Quem não leu, leia, gente. É o mais nobre das obras, dos 5 grandes romances de Emmanuel, para mostrar a implantação do Evangelho no primeiro século. Isso nos leva a valorizar imensamente. E quando temos oportunidade de falar de Jesus, ver a nossa pequenez diante daqueles que aceitaram Jesus há 2000 anos atrás. Tá? O que nós temos hoje? Aí critica, cara, sábado, domingo, o cara vai para o centro, o cara vive dando bolsa, não sei o quê. São as críticas que a gente recebe, não é isso? Naquele tempo, não. Nós éramos passados a fio de espada, esmagado por pata de cavalo, queimado vivo, crucificado, etc, etc, etc. Então, por isso, Dr. Bezerra os chamam de cristãos de outrora. Eles são os trabalhadores da primeira hora na implantação do Evangelho. Nós somos os trabalhadores da segunda hora, que está lá
no Evangelho, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. Né? Nós chegamos agora, o salário é o mesmo, nós estamos procurando o quê? Entre aspas, a salvação. Era a mesma coisa que os cristãos faziam, o salário é o mesmo. Só que nós hoje já entendemos o que é salvação. Aquilo que Emmanuel fala, Emmanuel está lá no rodapé de dos capítulos do Paulo Estevão. O que é se salvar para o Emmanuel, para nós, espírito da terceira ordem? É se livrar da desgraça. Que negócio bruto, né? Mas é o que Emmanuel escreve. É não cair no umbral, é voltar para a colônia no mínimo. Agora, para quando você vai voltar? Vai depender exclusivamente de cada um de nós. Não é a nossa consciência que vai nos levar a plasmar a próxima morada? Tem muitas moradas, mas qual que eu vou ocupar? A que eu construí com a minha consciência. Né? Isso nos dá, gente, uma coisa muito diferente, que não, você tem que fazer, não, cara. Você pode fazer o que você quiser, mas não se esqueça, a lei é a mesma. Tá? Você vai plantar pepino, vai colher pepino. Vai plantar pepino e querer colher alface. Vai plantar abóbora, vai colher abóbora. Não vai colher espinafre nunca, entendeu? Então, essa é a grande sacada para que nós possamos abraçar esse Jesus e não mais viver querendo impor alguma coisa a alguém. Ele nunca fez isso. Né? Ele sempre respondia de acordo com a nossa necessidade. Né? Ele respondia para aquele que estava perguntando. Né? Por isso ele usava a linguagem de quem ele estava falando. Para alguns que queriam aceitar, ele falava isso, outro falava, mas a que eu mais gosto é o seguinte, você quer me seguir? Pega a sua cruz e venha. O que é a sua cruz? Tudo que você tem de encrenca, cara. Aí o cara é viciado, tem desvio na área sexual, tem isso, tem isso. Pega e venha. Ele nunca excluiu ninguém. Quem exclui? Nós, os religiosos. Não, peraí, não, você não pode. Por que não pode? Não é cristão, não é alma? Não, pô, mas ele é filho de Deus, cara, é cristão, pode e deve. Para isso existe o centro espírita. O que ele não pode é ser apanhado desse jeito e jogado no trabalho. Passa pelos processos de atendimento fraterno, tratamento, orientação, curso. É exatamente isso que Jesus recomendou. Essa é exatamente a nossa função. Essa é a função da casa espírita. Acolher, né? Orientar, preparar e dar condições de cada um de nós pegar a rédea do nosso próprio destino em nossas mãos e seguir. Né? Então vamos dar uma passadinha aí no Evangelho, que a parábola ela é o seguinte, ela é muito pequenininha, né? O capítulo 13 de Mateus tem várias parábolas lá. Uma delas é essa, são 2 versículos, é assim. Propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas depois de ter crescido, é a maior das hortaliças, e faz-se árvore de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Tá? Precisamos entender uma coisa. Para entender Jesus, não tem essa baliza, não, isso é isso, não. É muito elástico o Evangelho de Jesus. Tem N aplicações isso aí. Uma delas é explicar, por exemplo, o princípio inteligente, que você vai encontrar ele muito claro, né? Vai encontrar na obra Codificação, mas é no livro Evolução em 2 Mundos. Toda clareza lá. Né? O livro é difícil, tá? Deixa o difícil para lá, cara. Ele é só o que você consegue entender e deixa o difícil para lá. Tá? Mas tem muita coisa lá que qualquer um de nós pode entender. Não precisa ser químico, nem físico, nem biólogo para entender aquilo, não. Basta ter boa vontade. É igual o memória de o livro é muito... Não, cara. Pode ler que dá para ler. Tem muita coisa boa lá, dá para a gente aproveitar. Tem um ditado que, aliás, é um pensamento chinês. Se você tem uma canequinha desse tamanho e precisa colher água, você não precisa entrar no oceano. Vai na beirada, enche e vai embora. A mesma coisa. Leia desse jeito. Tá? Aproveita o que você pode, descarta o que não serve, o que você não entendeu e vai em frente. Então, desde o princípio inteligente, a gente vem acumulando experiência, até chegar um dia, não vamos aprofundar isso aí, que Deus isolou uma porção e criou um espírito. E ainda assim nós levamos várias reencarnações de maneira muito primitiva. Para chegar até nós, o investimento foi muito alto, gente. E daqui até um Bezerra, de Bezerra até Jesus, ainda tem muito investimento a fazer. Tudo isso nos mostra a necessidade que eu tenho de conhecer, para que eu possa perceber isso e aplicar na minha vida. Entendeu? E aí, nós vamos ver o que éramos nós quando fomos criados, espírito. Igual um grão de mostarda, né? Mas fomos adubando, hoje já dá aquela hortaliça desse tamanho,
que já dá até para as aves fazer ninho, etc. Ela muito usada para a fé. Óbvio, nada se encaixa melhor na fé do que o grão de mostarda. Você tem uma fé pequenininha, nós temos pouca fé. O que desperta a nossa fé? Vocês já observaram isso? É quando está feia a coisa, gente. Quando está feia a coisa, a gente chora, cai de joelho, e vai na igreja, e vai ali, e vai aqui, até que a gente percebe, peraí, posso sentar, relaxar e ouvir. Jesus falou, cara, vem a mim, você está sofrendo? Vem para mim. Tomai sobre você o meu jugo, tá? Eu não pego na sua goela e esmago. Se você está sofrendo, e se você tivesse estudado, por exemplo, o livro Ação e Reação, as obras da codificação, o meu evangelho, você vai ver que você está sofrendo por uma razão justa. E se não fosse o Consolador, como é que nós entenderíamos isso? Como é que pode? Barçanufo, grande Barçanufo, né? Quando ele leu o Sermão do Monte, era proibido ler a Bíblia, mas o padre deu ele escondido, ele leu assim mesmo. Quando ele passou pelo Sermão do Monte, ele não entendeu as bem-aventuranças. Como entender bem-aventurados os que choram, os que sofrem? Ele não entendeu. Ele era católico nessa encarnação, né? E aí foi isso que levou ele para o Espiritismo. Aí botou como condição, estão lembrados? Vocês conhecem Barçanufo? Ele botou como condição, tudo bem, que o tio dele, tio senhor, queria levá-lo a uma reunião mediúnica. Ele, não, você está louco, isso é coisa do demônio, eu sou da igreja católica. Tio, aí chegou uma hora que o tio senhor falou, olha, eu não tenho como falar com o senhor, que o senhor é muito inteligente, meu tio, embora fosse um garoto, hein? Mas eu vou te dar esse livro aqui. O livro é o Depois da Morte, do Leon Denis, né? E ele abriu o livro, passou a noite toda folheando o livro, depois correu para debaixo das árvores para estudar o livro. Aí o filho, acho que agora funcionou. O senhor agora aceita na reunião mediúnica? Ele não. Continua sem aceitar. Mas tio, tá, então tem uma condição. Eu não acredito nisso não. Mas não é nem pelo senhor, que o senhor já tem algum conhecimento. Eu só vou na reunião mediúnica se um dos apóstolos incorporar no Aristides, que era aquele mineirão caipora mesmo, que nunca botou um sapato, que tinha o pé todo calejado, e era médio junto com o tio senhor na reunião mediúnica. Se ele receber um desses e ele me explicar o Sermão do Monte. Bom, vamos lá, fechado. E ele topou. Eu já fui mais de uma vez lá em Sacramento. Então, de Sacramento até a Fazenda Santa Maria, onde tem esse centro espírita, tem uma foto na porta dele. Tem 14 quilômetros. Ele pegou o pocotó dele, pocotó, mais um parceiro. Aí chegou lá, um pouco antes da reunião mediúnica. As reuniões mediúnicas lá até hoje são sábado e domingo. E o centro está fechado. Mas não pode abrir, não, porque aqui só tem roceiro, os caras chegam cansados. Então o centro só abre sábado e domingo. Tá? Eu nunca consegui entrar no centro, porque eu nunca estive lá sábado e domingo para entrar no centro. Aí, ele chega nesse tempo, e ainda tem isso na reunião mediúnica, tinha uma assistência, né? Ele senta lá atrás na assistência. Não, é para você sentar. Não, não é aqui. Aí ele veio e sentou na frente. Médio, né? Super médio, né? Se é que existe esse termo. Incorpora no tio senhor Vicente de Paula. Dá uma dissertação sobre tudo e sobre a missão dele. Mandou ele fechar a ordem que ele já tinha criado, embora jovenzinho na Igreja Católica, saia da Igreja Católica, funda o Colégio Allan Kardec e monta lá o estudo do Evangelho, cria a farmácia, etc, etc, etc. E Vicente de Paula, eu sou o seu guia. Vicente de Paula, vem Bezerra, pode fazer tudo isso. E na farmácia quem vai ditar a fórmula sou eu. Está lá no livro, com todas as letras, o homem e a missão. Tá? E aí, passado isso, incorpora lá o Aristides, né? Quem incorpora lá? Um dos apóstolos. E diz não só o sermão não só as bem-aventuranças, mas como todo o Sermão do Monte. Ele sai dali desesperado. Foi assim que ele trabalhou, morreu com 38 anos, mas trabalhava 14, 18 horas por dia, porque ele sentiu a missão dele e foi só trabalho. Tá? Essa alma, se você quiser conhecer um pouco mais sobre ele, tem um outro livro. Esse livro é da Corina Novellino, O Homem e a Missão, mas é um livro factual. Tudo que tem ali, ela factua. Ela entrevistou quem ele tratou, aluno dele, vizinho, parente, etc, etc. E tem um outro que é mediúnico, tá? Que é ditado por ele mesmo. E Corina não conheceu o professor. Ela foi aluna e chegou à diretora do colégio, mas ela chegou depois do desencarne dele. O outro é A Grande Espera. Aí você vai conhecer lá. Marcos, o romano que foi criado pelos Essênios. Paro por aqui e deixo para você ler. O Homem e a Missão e A Grande Espera, para conhecer um pouquinho de Barçanufo. Alma digníssima. Aí você vai ver que nesse livro A Grande Espera, ele já fazia grandes missões no Velho Testamento por ordem de Jesus. Tá? E aí,
percebeu aí o grão de mostarda? Passanufo passou pelo mesmo caminho que eu. Quando eu era pequenininho, eu não sabia quase nada. Agora eu sei um pouquinho, mas ainda tem muito que deixar. Plantar essa sementinha e deixar que ela cresça, para que ela floresça, para que eu seja uma árvore frondosa. É a mesma lei para todos nós. Tá? Então, essa parábola, ela parece que não tem importância, mas aí tem outra coisa muito importante. Nós sabemos que a escritura sagrada, né, a Bíblia, ela sofreu muitas alterações, processo de tradução, né? Aliás, o cara que fez isso, esse tal de São Jerônimo, o cara é uma capacidade, né? Ele pegou tudo aquilo, você imagina o que é isso? Que ele era escrito em rolo, transformou na Bíblia. Tá? Quantas horas esse homem trabalhou para traduzir aquilo para latim, para criar a Vulgata Latina, né? E não aquela divisão de capítulo, versículo, lá veio mais tarde, foi um outro que fez, tá? Isso aí tinha uma equipe. E naquele tempo, você imagina, no tempo que ele tinha, não tinha os recursos que nós temos hoje, não, né? As grandes máquinas, as memórias e etc., copia e cola, não, era tudo no lápis, né? Então, a gente vai ver que esse processo de crescimento no planeta Terra, hoje ele já está muito bom, gente, com muitos recursos, mas já foi muito árduo. E todos aqueles missionários que desceram na Terra para nos ajudar, penaram muito. Nós estamos sabendo que nós estamos recebendo agora uma RECA, uma quantidade imensa de pessoas que está vindo de Alcínia, num planeta regenerado. Não é um planeta feliz ainda não, um planeta regenerado. É aquele que nós estamos fazendo Enem para entrar, está vindo nos ajudar. É importante, é imprescindível se situar nisso aí. Mas eu não vá pelo menos lá na Gênesis e ver a nova era. Você vai ver isso. Vá no Evangelho, que você vai ver. No Evangelho segundo o Espiritismo tem isso, para que a gente possa perceber. Mas se você quiser ir um pouquinho mais fundo, são 4 livros do Filomeno de Miranda tratando disso. O primeiro é a transição planetária, mas eu posso me lembrar dos outros, não vou nem correr o risco. Tá? Mas é Amanhecer de uma Nova Era, etc, etc. São 4 livros, fantásticos. Deve vir mais algum aí, daqui a pouco o Filomeno manda mais algum aí. Mas então, como nós vimos, vamos então, vocês imaginam, tá? Jesus, quando ele chega na Terra, quando ele chega na Palestina, imagina a Palestina hoje. Eu nunca fui, mas vá lá para ver como é que eu treco. Lá é bruto, cara, ainda. É bruto, tá? Já tem aquela cultura antiga, estão muito amarrado ao Velho Testamento, ao Deus que pune, ao Deus que permite que aquilo que o cara te fizer, você pode fazer contra ele, sem perdão, sem amor, sem nada disso. Ainda tem muito disso lá. Né? Aqui que nós estamos lutando, graças a Deus, né? Hoje eu trabalho, embora velhinho assim, ainda trabalho, né? Mas aí o ônibus da empresa está lá recomendado. Os primeiros lugares são das mulheres. De caraca, aí. O mundo está mudando, tá? E ninguém nem discute. Vai sentar. Tem 5 mulheres, nego senta depois da sexta. As mulheres sentam lá na frente, tranquilo. Você vai pegar o trem, o metrô, tá? Esse bonde aqui é das mulheres. Então, percebe? Vá lá no Irã para tu ver como é que é. Vá lá na Pérsia. Vá lá na terra de Jesus. Não tem nada disso ainda não, tá? Então, ele tinha mandado para a Terra, nesse livro Depois da Morte, ele é fantástico, tá? Leon Denis faz um resgate incrível, ele vai lá no Krishna, é o primeiro pré-reformador cristão, o primeiro pré-reformador espírita. Tem 5.400 anos que o Krishna esteve na Terra, deixa para você ver lá. Mas ele manda, alguns séculos antes de mandar Moisés, o pai da raça hebreia, Abraão, que o único que até então tinha falado um Deus único na Terra. Levou alguns séculos para depois um descendente dele, Moisés, descer sobre a égide de Jesus para implantar o Deus único. Vai lá. Mas o Velho Testamento é horrível. Não é, cara. Aquilo é a história do povo hebreu. Se você lê assim, mas se você lê como ideia de religioso, você não vai conseguir entender. Mas se você lê aquilo ali, os 5 primeiros livros ali, é a história do povo hebreu. Depois é a continuidade. E você vai ver que a missão de Moisés, qual era a missão principal dele? Consolidar aquilo que o pai da raça hebreia trouxe, implantar o Deus único. E a outra, educar o povo hebreu. A totalidade das leis, exceto os 10 mandamentos, são leis ordinárias. Lei sanitária, você não pode comer isso. E do 10%? Você consegue tirar dinheiro de judeu hoje? Você imagina no passado, não tinha como manter o templo, então ele instituiu 10%. E como não tinha dinheiro naquele tempo, se você for ler, não é 10% de dinheiro, é 10% da sua colheita, 10% do cabrito que você abater, do animal, etc, etc. E por que ele definiu? Porque eles comiam tudo.
Tá? Não, você não vai comer buchos sem lavar, não definiu, você não vai comer sem lavar a mão, isso tudo lei sanitária. Mas tem uma coisa fantástica nos judeus, de ainda hoje, a fé, que foi desenvolvida, começou com Abraão e foi desenvolvida por Moisés. Ainda, quem leu Paulo e Estevão, viu lá a fé de Abigail e do seu irmão que se tornou Estevão. Eles não conheciam Jesus, mas tinham uma fé pungente. Se você for lá no Velho Testamento, vai lá no livro de Jó, que você vai ver que fé é aquilo. Tem muita coisa boa, né, nesse período aí. Então, de Moisés até Jesus, 14 séculos. Quando ele chega, ele muda todas as leis de Moisés, exceto os 10 mandamentos, que ele pega e transforma em 2. Porque os 10 mandamentos, os 3 primeiros se referem a Deus, estão lembrados? E os outros 7 ao próximo. Sendo que o primeiro do próximo é o honrai vosso pai e a vossa mãe. Por quê? Porque nós éramos nômades. O pai ficava velho, a mãe ficava velha, era muito custoso. Aqueles que eram bondosos abandonavam ele no oásis, mas ele ia morrer de qualquer jeito. A água não sustenta por muitos dias. E tinha fera naquele tempo. Outros não, largava no deserto mesmo. Então, por isso, o primeiro mandamento que se refere ao próximo é honrai o vosso pai e a vossa mãe. Porque eles achavam que pai e mãe eram um utilitário. Me pariu, agora estou bem. Esqueceu que vai ficar velho do mesmo jeito, né? Então, os outros 7, não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo, não desejar a jumenta. Por que ele botou jumento? Porque não tinha BMW. Não deseja a BMW do próximo, entendeu? Então, naquele tempo é assim. Esses 10 mandamentos, o que ele fez? Amar a Deus sobre todas as coisas, cara. Tudo que você tem na terra é material. Se você ama isso, você se impregna disso e vai ficar preso. Quem conhece os livros de André e de outros, você vai ver que quem é louco por bens materiais fica preso no corpo. Suicida não é só suicida não. Quem for agarrado a bens materiais fica preso há um tempo. São dúzias que a gente atende por reunião mediúnica. Está lá dentro do caixão, lá, vendo o corpo ser comido. Por quê? Porque é louco por bens materiais. Nunca pensou na vida depois da morte. Ele morre, não sabe o que é morte. Fica preso lá, não sabe nem sair do corpo. Tá? Então, nós vamos ver, essas coisas são utilitárias. Elas são úteis para nós, né? E quando ele faz esse resumo, aí depois de Moisés, daqueles 5 livros, né, a Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Isso é a Torá, né? Mas depois disso começa a chegar os profetas, os sacerdotes, deram continuidade à educação do povo hebreu. Passado 1.300 anos aproximadamente de Moisés, chega Jesus. E ele começa por aí, depois da boda de Caná, ele fala assim, não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porque, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei seja perfeitamente compreendido. Enquanto reste um iota, um jota e um único ponto, eu aqui estarei. Enquanto todos nós que estamos na terra, e formos continuar na terra, não entendermos o Evangelho de Jesus e vivenciarmos, o trabalho dele não está concluído. Já pensou que festa que vai ser, todos nós aqui, o dia que todos nós formos anjos, e Jesus chegar para o Senhor, olha, Senhor, toda aquela reca que o Senhor me deu está aqui, esse bando de anjos aí, pode dar trabalho, pode dar planeta para eles criarem. E o sol vai apagar, e a Terra e todos esses planetas vão sumir. Que a pessoa toda, cara, isso é da natureza, isso vai acontecer. O sol nada mais é do que a metade de uma nebulosa, que está lá pegando fogo até hoje, vai pegar alguns bilhões, e 9 escolas, segundo Emmanuel, né? Os novos planetas que são escolas. Tá? O livro A Caminho da Luz, capítulo 1 e 2. Então, gente, todo esse conhecimento você só adquire se você se dispuser a ler. Os 5 grandes romances, bota para vai ser isso aqui. Você vai ver toda a implantação do Evangelho. Até o século V ainda continua. Tá? Cara, é de uma importância muito grande, porque eu passo a ver a utilidade de Jesus na minha vida. Deixo de ser religioso, tá? Eu não preciso ser religioso, mas até posso. Isso aqui é o quê? Um templo. Não é religião? Nós não temos nossa organização, etc, etc. Isso é uma religião, mas não temos mais a necessidade de ignorarmos a realidade da vida antes e depois da vida, né? E fala mais. Vinde a mim todos vós, né? Nossa irmã aqui,
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual é o jugo? Ele não te pega pela goela, ele te instrui. Qual é o fardo? Entenda, meu filho, entenda. Ah, mas é tão difícil, né? Cara, eu nasci pobre, não consigo, cara, a vida toda. Não é fácil mesmo. Ganhar um salário pequeno, encarar a condução espremida de manhã, de noite, às vezes a vida toda, até ficar velhinho. Pega um ônibus, você vai ver muito assim. Mas, cara, você entendeu Jesus? Você entendeu um pouquinho da doutrina? Você não é isso, você está isso. E por que você está isso? Porque isso é matéria curricular, você precisa cursar isso. Ou porque você está espiando, pagando alguma coisa, ou porque você precisa passar para essa prova para mostrar para você mesmo, que eu queria. Não, para mostrar para Deus. Mas mostrar para Deus para quê? Se Ele sabe tudo. Tá? É claro que eu vou mostrar para Deus, mas eu vou mostrar que eu consigo. Tá? Quantas pessoas nós conhecemos? Porque os que reclamam, a gente filma bem, né? Quantas pessoas nós conhecemos que moram em condições precárias, vivem em condições precárias, mas alegres, resignadas, que têm fé, divide o meio quilo que ele tem com quem não tem. Nós estamos sabendo que nesse livro do Filomeno, então, está muito claro aí, né, que muita gente está sendo, muito espírito está saindo lá do fundo do umbral, que tem cerca de 1000 anos, até que não reencarnam, porque não dá para reencarnar na Terra. Mas estão voltando agora, que é a última opção. Esses que aparecem aí brandindo uma metralhadora, então dando golpe de milhões, esse a gente vê, né, porque a imprensa mostra. Mas quantos estão passando na prova? Vai nos lugares ermos, vou usar esse termo, você vai encontrar muita gente digna, que vive com um salarinho pequenininho e nas coisas aí, e vai até a velhice e desencarna. Se você for lá, faça isso. Se você for lá na beira do caixão, você vai ver que parece que está sorrindo. Não morreu. Simplesmente passou na prova. Ao passo, você pode encontrar gente até rica, aborrecido, porque nos últimos momentos, né, o livro, qual é o livro? O Brejo da Vida Eterna, você vai ver que no último momento pode acontecer de você imprimir no seu rosto aquilo que você viu deparar com o mundo dos espíritos, né? Então, meus amigos, esse Jesus que nós primamos por ele hoje, ele tem essa característica. Tá? Ele não nos obriga, não nos oprime, ele nos esclarece. Até porque se está doendo, vai passar. Essa reencarnação é difícil. Você vê, sabe quantos anos tem a Terra? 4 bilhões e 560 anos. É a rocha mais antiga até hoje. Pode até aparecer uma mais antiga. E Jesus diz lá, na hora que ele faz a prece, lá em João, lá no final, 17, 18 por aí, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha com o Senhor antes que o mundo existisse. Quer dizer, ele é anjo há pelo menos 4 bilhões e meio de anos. Né? 4 bilhões e meio de anos. Quantos anos a gente vai viver, gente? Eu estou com 7,1, estou quebrando a régua, porque 70 já está na hora de voltar. Né? Mas a gente agora está chegando aos 100, gente. 80, 90, tá? Aos 100. Então, mas que seja 100 anos. O que é 100 anos em 4 bilhões e meio? Nada. E na eternidade? É nada elevado a menos não sei quantos bilhões. É nada mesmo. Então, a reencarnação é curta. A dor é passageira, é momentânea. Enfrenta, tenha fé. Não fica jogando, deixando o balde para trás, não. Você vai ter que voltar para buscar. É da lei. Tá? Leva o balde, cara. Leva a cruz. Leva. Chora. Tem hora que dá vontade de chutar o balde mesmo, largar tudo. Caraca, não, está pesado. Não, volta, senta. Tá? A minha velha mãe dizia uma coisa que ela talvez não soubesse, né? Agora ela sabe. Não tem nada melhor do que uma noite entre um dia e o outro. Pô, já pensaram nisso? Vai dormir, cara. Tenta. Ah, mas está difícil. Leia alguma coisa. Você deve ter uns livrinhos lá. Pega lá, lê uma página. Melhora a cabeça, faz a prece e vai dormir. Você vai para onde? Para a colônia, ou então aqui para o centro. Onde tem uma filial da colônia, que o anjo da guarda vai chegar. Filho. Aqui, rapaz, está no seu contrato. Não tem nada de errado, não. Deus é totalmente justo. Esse é o Jesus que nós desejamos. Esse aí, que não julgula ninguém, né? Então os discípulos se aproximaram dele, né, e perguntaram: por que o senhor fala com eles por meio de parábola? Aí ele responde: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Esse é um negócio difícil de entender, gente. Pelo menos para mim, foi muito difícil. Aí depois eu fui linkando e fui ver, cara.
Jesus, ele fala para os apóstolos aqui o seguinte, dá para claramente a gente ver que os apóstolos não eram espíritos do meu padrão. Eles entendiam perfeitamente o que é mediunidade, o que é cura, o que é isso, o que é isso. Você vai lá no Consolador Prometido, ele fala a mesma coisa, né? Ele fala assim, ó, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos vai mandar outro Consolador, a fim de que fique convosco para sempre. Quer dizer, não é um indivíduo, é uma forma de pensar, né? É o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não conhece. Mas olha só, mas quanto a vós, de novo, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Eu ensinei para vocês o que é isso. Aí você vai lá em Mateus 10, né? Em Mateus 10, ele prepara, esse capítulo é fantástico, tá, gente? Ele prepara os 12, tem lá o nome dos 12, manda eles irem pregar, diz como é que ele quer que prega, diz o que eles têm que fazer, não enfia meu evangelho goela abaixo não, cara. Chega lá, bate na porta e deseja paz, eles vão te identificar como cristão. Se te receber, tudo bem, se não, sacode a poeira e vai embora. Ainda hoje tem eu batendo na porta da gente, não, você tem que aceitar Jesus, não é nada disso. Você tem que amadurecer e aceitar Jesus de verdade, mas não vamos criticar ninguém. Tá? É muito comum, não tem 15 dias que eu vi isso no centro espírita, lá no centro. Ah, mas nós precisamos, São Pedro, ir lá botar coisa. Não tem que fazer nada disso, não. Tá? Calma. Você corre, inclusive, o risco de expor o espiritismo a coisa que não precisa. Você vai lá botar coisinha na caixa de visita, aí o cara vai lá, vem aqui reclamar, brigar, não. Se prepara, se educa, que você vai cruzar com ele em algum lugar, e aí sim, você vai e explica o evangelho para ele, a doutrina. A gente não precisa fazer isso. Essa pergunta foi feita a Emmanuel, está no livro Consolador. Ele falou, não, senhor, o espiritismo não faz o proselitismo, nós não vamos obrigar ninguém a vir para o centro, entendeu? Mas vamos convidar todos e vamos receber todos que aqui chegarem, tá? Porque não é da nossa vez isso não, né? Aí lá em Mateus 10, é fantástica a coisa, mas eu peguei só um pedacinho. E indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Quer dizer, mudou, não é daquele jeito. Você lembra que ele falou, o reino dos céus vem? Não vem com aparência exterior, ele vem de dentro para fora. Antes era comprado, era escambo, né? Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça, recebeste de graça dar. Isso é o quê? A descrição da mediunidade, nas mais diversas aplicações. Então, eles conheciam, né, há 2000 anos, com profundidade, isso que nós estamos estudando agora. Tá? Então, ele falava por parábola por isso. Porque se ele fosse falar diretamente, como está lá em João 16, não me lembro o versículo, nós não suportaríamos, nós não entenderíamos, nós nos assustaríamos. Por isso também não temos que impingir a ninguém Jesus. Porque você tem todo o direito de escolha. Tem tudo. Se eu tiver tempo, 2 minutos, eu gostaria de falar de 3 parábolas a mais. A parábola do semeador, a parábola da mulher adúltera e a parábola do bom samaritano. A gente não tem como resumir Jesus. Mas isso, cara, mostra com clareza o eixo da doutrina de Jesus. Mas vou falar da semeador em 2 minutos. O que é o semeador? O semeador saiu a semear. E ele jogando semente, ela caiu na estrada. Ó. A estrada é assim, limpa, né? Aí o passarinho veio e viu, comeu semente, ele se alimenta de semente. A outra caiu num solo raso. Tinha pouco solo, muita pedra. Ela germinou, mas quando o solo veio, ela queimou, torrou. A terceira caiu no matagal. Ela permeou o matagal, foi lá para o fundo, nasceu, mas deu aquela planta caneluda, comprida, e morreu. As 3 morreram. A primeira é quem? É aquele que não quer nem ouvir falar em Jesus. Estou nem aí. A semente nem germinou. O outro, às vezes, vem com uma, que maravilha. Essa palestra parece que era para mim mesmo. Ah, não, normalmente essa palestra era para minha vizinha, para minha mãe, para minha... Já viram isso? Tá? E aí, mas daqui a pouco ele esfria, vem o sol e torra. O terceiro, o que é o matagal? Ele vem, não, eu tenho a minha casa em Cabo Frio, mas eu tenho meus colegas disso, eu tenho isso, eu tenho a faculdade, tenho que melhorar a minha carreira. São esses 3 que deixam Jesus para lá. A 4ª semente caiu em solo fértil. O que aconteceu? Ela germinou, cresceu e deu frutos. Umas deu 20, outra deu 30, outra 50, outra 100. O que é isso? Dá o que você tem, porque você está projetado para isso. Faça o que você consegue. Não tenta fazer o que faz o seu altivo. Não dá para nós. Entendeu? Tenta que fazer isso não. Faz o que dá para a gente fazer. Tá? Gente, muito obrigado. Né? Muito obrigado pelas boas vibrações que vocês nos ofereceram. E muita paz a todos. E obrigado à direção pela oportunidade de estar aqui. Muita paz.
Nós é que agradecemos, Raimundo. É sempre muito bom te ouvir. Vamos passar a segunda parte do nosso trabalho, que é dedicada aos passes. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos fechar os nossos olhos, lembrando que temos um anjo de guarda junto de nós, ouvindo os nossos pedidos, pensando na doce e meiga imagem do Cristo, aproveitando esse momento, que é um momento muito nosso, momento de oração, de reflexão. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que irá se realizar. Que possam os mentores estarem junto dos médiuns para que possamos receber os fluidos de que mais necessitamos. Por isso nós te pedimos, Senhor, abençoa esta hora do passe. O nosso mestre querido possa nos envolver nessa hora e que os benfeitores aqui presentes possam nos auxiliar nas reflexões do Evangelho. Estamos hoje aqui para refletir sobre o Cristo Consolador, o jugo leve. E é Jesus dizendo para nós: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos. Imaginemos a figura de Jesus com um olhar doce, amoroso, sereno, abrindo os braços e nos convidando a todos, sem exceção, que possamos estar no momento de aflição, de sobrecarga, dizendo que vai nos aliviar. Jesus continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa mansidão de Jesus nos oferta o repouso para as nossas almas. E ele diz que o jugo é suave e o fardo é leve. O jugo tem muitos significados. Um dos significados da palavra jugo é aquela estrutura de madeira que se coloca no animal para facilitar o transporte da carga. Vamos trazer essa imagem simbólica de Jesus dizendo para nós que ele vai nos trazer todo um manancial de recursos para que a gente possa conduzir a nossa carga, ou seja, aquilo que de alguma forma nós criamos para nós em termos de dificuldades e que nós precisamos dar conta, né? Jesus não diz que vai tirar de nós a carga, mas ele nos mostra que vai trazer a oportunidade de nós compreendermos melhor esta carga e nós crescermos diante do problema. É só a gente pensar na imagem de uma criança diante de uma dificuldade. Nós, adultos amadurecidos, olhamos e percebemos o quanto a criança às vezes sofre porque ela não tem o entendimento daquela situação. Quando Jesus nos oferta a oportunidade do estudo, do esclarecimento, através dos seus ensinamentos, e esses ensinamentos agora sendo traduzidos, desdobrados para a gente através das mensagens dos espíritos, pela doutrina espírita, ele vai trazendo todo esse entendimento que facilita o nosso amadurecimento. Então, nós vamos crescendo diante da dificuldade. E aquilo que, num dado momento, pode ser sentido por nós como um grande desequilíbrio, se a gente souber fazer bom uso desses recursos, que recursos são esses? Esses que nós estamos recebendo aqui agora, por exemplo. Será que quando eu estou recebendo o passe, eu estou mentalmente buscando a espiritualidade benfeitora no sentido de pedir para que eu enxergue em mim aquilo que eu estou sendo convocado a perceber, a transformar, a melhor compreender? Ou será que nós ainda estamos naquele nível da criança, revoltados e querendo apenas que o problema seja retirado da nossa frente? Então, Jesus sabe da nossa capacidade de aprendizado, sabe da nossa capacidade de superação.
E nós já entendemos, através das mensagens de Jesus, que adoecemos e sofremos porque nos afastamos da lei. Mas também está em nossas mãos nos abrir para todo esse entendimento e fazermos esse caminho de volta. Então, bem-aventurados os aflitos, no sentido de que a aflição hoje é esse chamamento, é a dor nos convocando para que a gente acerte o caminho, para que a gente retorne para a lei de Deus, para a lei natural, para a lei de amor. E ele diz que o fardo é leve, porque o fardo é nós aprendermos a ser caridosos. E nós já sabemos que a caridade não é a caridade apenas material, mas também a caridade no sentido de, aos pouquinhos, irmos nos sensibilizando mais com a dor do próximo, aprendermos a ser indulgentes. Esse é o fardo leve. Então, que nós possamos continuar nesse esforço, nessa boa luta, e que Jesus possa abençoar a todos nós. Graças a Deus. E assim, Senhor, todos nós agora, nos sentindo mais equilibrados, depois de refletirmos tanto sobre Ti, Senhor, sobre os Teus ensinamentos, pensando na justiça de Deus, no Teu amor para com cada um de nós. Estamos muito agradecidos, Senhor, por tudo quanto recebemos na manhã de hoje. E Te pedimos, Jesus, que essa paz que nos envolve nesse instante, que fique conosco por todo o dia de hoje. É em Teu nome, Jesus, em nome desses espíritos amorosos que trabalham aqui no nosso SEAP, a nossa casa de amor, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos o nosso estudo, os passes da manhã de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Um excelente sábado para todos.